devagarinho. É que eu gosto de ficar... Boa noite! Olá! Sejam bem-vindos! Estamos em dose dupla hoje. Isso, hoje a casinha tá cheia. Está cheia, junto aqui comigo no meu Instagram, a Isabela, né? Eu acho que quem tá acompanhando já os meus stories há alguns dias vocês estão vendo que nós estamos juntas esses dias, né? Descansando um pouquinho e trabalhando em projetos juntas, enfim. Então nós decidimos fazer essa live para vocês. Gente, peraí, calma, que houve um acidente aqui. Segura aqui, que eu vou reposicionar. Peraí que caiu aqui o nosso... Ao vivo, gente, ao vivo tem dessas coisas, tá? Vamos. Aê. Com direito a pulo de cavalo. Foi. Isso. Voltamos. É que o assunto, gente, o assunto é doido, né? Então até o celular sai pulando. Isso, então hoje o assunto é delicado e aí por isso até por tantas coisas que nós estávamos conversando, nós decidimos trazer esse assunto, que é muito importante a gente começar a falar sobre isso, e não é só falar sobre isso, eu acho que é a gente começar a criar uma linha de raciocínio para sentir as coisas e começar a ver as coisas um pouquinho diferente, né? E é o nosso trabalho, né, com estudos e o nosso trabalho separadamente, né? A gente acaba observando essas percepções, né, que existe tanto para nós seres humanos quanto para os animais quando a gente está falando de dor e sofrimento. Então, eu gosto sempre que eu estou falando desses assuntos, eu gosto sempre de falar para que abram o coração, né? Então, deixem um pouquinho tudo que aprenderam até agora de lado, né? E abram o coração, né? Porque para a gente começar a quebrar um paradigma, nós vamos precisar ter uma mente um pouco aberta e para isso a gente vai ter que deixar a mente um pouquinho de lado e deixar atuar um pouco no coração, né? Então é por isso que a gente vai estar falando sobre isso e daqui a pouco, né, nós vamos estar recebendo os nossos convidados especiais, que é a Michele e o Leandro, que são os tutores, né, da Julieta pelo Mundo, e é uma história muito linda, são uma família muito especial, com uma cadelinha muito especial, então, e eles vão estar nos ajudando aí, né, nesse bate-papo com esse assunto. E né? trazendo as percepções do lado de lá, né, dos tutores. Exato, dos tutores, não só nossa. Porque a gente traz, eu já tô nesse trabalho há 4 anos, então vou me apresentar para quem não me conhece aqui da casinha da Ednilce. Meu nome é Isabela, sou médica veterinária sistêmica, sou consteladora de animais e eu desenvolvo esse trabalho da visão sistêmica aplicada aos animais, da constelação de animais, para a gente olhar para as questões de comportamento, as questões de adoecimento, por um viés um pouco mais profundo, né? E eu trabalho muito nessa relação tutor-animal, homem-animal de estimação. E o meu trabalho começou a coincidir também muito com o trabalho da Ednilce, né? E a gente começou a ver linhas de condução muito parecidas, clientes, pacientes dela chegando para mim, ela encaminhando e vice-versa, a gente acompanhando alguns casos juntas. E por isso, realmente, por conta desse servir com o mesmo propósito, embora a gente use recursos um pouco diferentes, mas ela também na visão sistêmica, com a comunicação intuitiva, com o reiki, a gente foi juntando algumas coisas, tudo fazia muito sentido, os resultados também eram muito parecidos, os relatos, os efeitos, e aí a gente sentiu essa necessidade de juntar forças. Vocês se preparem, porque tem coisa muito legal chegando para vocês aí, tutores, veterinários, em benefício dessa relação e dos animais. Então até também para quem segue a Isabela, né, e também não me conhece, então eu também sou médica veterinária sistêmica, né, e terapeuta da família multiespécie,
Então, onde eu também busco, né, através dos animais, né, de um olhar mais profundo para a doença desses animais, né, que onde a gente inclui as emoções humanas como causa, muitas vezes, do adoecimento desses animais. Então, a gente usa ferramentas, né, técnicas, recursos diferentes, mas a gente chega no mesmo lugar. Então, isso que é interessante, né, eu trabalho há 2 anos, tenho essa visão, né, e sou médica, como a Isabela, né, mas sou médica veterinária tradicional, sempre fui, sou formada há 26 anos, ainda trabalho... A música que ela falou que tá atrapalhando, peraí. Vamos lá. Tá lá no fundo. Ainda trabalho dentro da pós-graduação da medicina veterinária, né, mas hoje não tem como, mesmo nos atendimentos tradicionais, a gente trazer e buscar incluir o tutor nessa abordagem, né? Então é isso que a gente está querendo trazer, e um assunto que é bastante interessante e muito profundo, que é a diferença de dor e sofrimento. E o objetivo disso, né, que a gente está conversando, nós estávamos conversando, é porque hoje essa relação é muito pesada, né? Quando a gente tem um animal que está doente, um animal que ela é pesada para o tutor, quando esse animal fica doente, ela é pesada para o veterinário que atende essa família, né, com essa angústia toda, e a partir do momento que a gente consegue pontuar e sentir realmente que existe uma diferença nisso, a gente começa a ter uma percepção diferente, esse é o objetivo, né? Então... Carla, que bom que melhorou. Desculpa, a gente tava com uma musiquinha de fundo aí, já tiramos, ficou ótimo. Vocês estão ouvindo bem a gente? Tá tudo certinho aí? Então vamos lá. Pra gente começar a falar de dor e sofrimento, então vamos respirar fundo agora, né? Abrir os nossos corações. O que não fizer tanto sentido para vocês ou for muito diferente, né, do pensamento de cada um de vocês, eu sempre falo, guarda na gaveta e deixa ali. Uma hora isso pode fazer sentido para vocês, né? Então, pra gente iniciar a nossa linha de raciocínio aqui, de condução, eu acho importante a gente falar como os animais e os humanos enxergam a vida. Como é que a vida se apresenta para nós, né? E essa já é um grande ponto de aprendizado. A gente tem do lado da gente os melhores professores. A gente tem que aproveitar muito, né? Porque os animais são grandes professores de como encarar a vida, né? Então, eu sempre trago 3 grandes pilares que os animais nos ensinam, né? E isso também vai fechar depois, a gente vai fazer um fechamento com essa diferença entre dor e sofrimento, que é, os animais não julgam, gente. Eles não fazem julgamento, né? Eles não têm noção do que é bom ou ruim, feio, belo, bom e mal, né? Suficiente e insuficiente. Então não existe julgamento, apontamento. Isso é uma coisa e é um grande aprendizado, né? A gente aprende a julgar menos. Eu acho que não existe, pelo menos na espécie humana, o não julgamento. Eu acho que a gente ainda não consegue fazer isso, mas a gente vai conseguindo deixar de julgar ou entrar naquele pequeno julgamento e a gente já traz para a consciência e já sai disso, né? A segunda coisa, os animais eles vivem no presente. Eles não têm noção, né, de tempo, então eles não sabem o que é um mês, um ano, eles não têm essa relação com cronos que a gente tem, né? Então eles não estão nem lá no passado, tentando mudar o passado, que é grande parte das nossas angústias, né? Olhando para as histórias que aconteceram e tentando exigir que fosse diferente ou desejar que fosse diferente. Então essa é uma fonte de angústia, e nem no futuro tentando controlar o que vai ser. Então isso já é também um segundo grande aprendizado, ficar no presente. Para eles o que importa é o agora, claro. Nós vamos falar disso. Algumas coisas que aconteceram no passado, sim, podem deixar memórias e podem deixar marcas, tá? Mas eles não voltam para lá como nós voltamos. E aí a gente vai falar isso também, né? Que é o grande diferencial entre a mente humana, né, e a mente do animal irracional, né? Que nós não conseguimos, né, ficar, é muito difícil nós estarmos em estado de presença.
né? Então, nós ou estamos sempre pensando num tempo que não existe, que é o futuro, ou pensando num tempo que já foi, que é o passado. Então, isso são tempos ilusórios, isso não existe, Exato. só existe na mente da Exato. gente. E isso os animais não têm, né? Então, isso já faz com que muitas coisas já caiam, né? A gente já consiga já fazer algumas diferenciações aí, né? E eles dizem sim. E o terceiro pilar, eles dizem sim para a vida, como ela se mostra, mesmo com os desafios, mesmo com as dores, aí nós vamos falar sobre isso. Então, acho que alguém falou aqui em cima, e perdoar mais. Na verdade, não é nem perdoar, é concordar, né? Porque o perdão nos arroga. Quando a gente tem que perdoar, né? A gente se coloca até acima. Eles concordam com tudo e apesar de tudo. Então, não quer dizer que não custe para eles o dizer sim. Às vezes sim, né? Às vezes fome, às vezes abandono, às vezes maus tratos, né? Existem várias situações. E a gente tá aqui para dizer que eles sentem sim essas situações, mas eles dizem sim, e a gente precisa aprender a olhar para essa força de vida deles que vem de muito longe, tá? A gente vai falar sobre isso depois também. E é um grande aprendizado, até porque assim, a gente vai até, né, assim, porque quando eles dizem sim para tudo que apresenta, né? Isso também é um ensinamento para nós seres humanos, né? Porque quando a gente começa a dizer sim para muitas coisas no nosso dia a dia, mesmo nos desafios, principalmente nos desafios, é onde a gente começa a ressignificar muitas situações. Então, a gente começa a aprender muitas coisas através dos animais, né? E a dor, né? E o sofrimento que os animais faz com que a gente sinta, já é um grande passo até para que a gente possa se olhar, né? Então, vai ter muita coisa aí pra gente conversar. E todo esse aprendizado, gente, que tá disponível pra gente em casa, basta a gente ampliar um pouquinho o olhar, né? Sintonizar com eles nesse ponto de vista mesmo, nessa lente, né? Nesse óculos que eles têm sobre a vida. Por que eles estão tão disponíveis a ensinar? Isso faz parte da missão de vida deles. Eu sempre gosto de trazer Então, pensem em vocês. Oi, Vitor, tudo bem? Bem-vindo! Essa aproximação relacional, né? Então, pensem em vocês aí, quem tem mais de 40 anos, né? E como era a relação com os animais antigamente, né? Os animais dos nossos pais, dos nossos avós, eram animais de fora de casa, de fundo de quintal. Então, eu gosto de chamar dessa migração de fora de casa para dentro das nossas casas, que começa lá na cozinha, depois vem para a sala, aí sobe no sofá, hoje estão na cama. Essa proximidade relacional trouxe pra gente essa missão dos animais em estar mais perto da gente, né? Isso custa um preço para eles, isso tem um preço, isso custa um preço, mas eles estão aqui também para, através dessa proximidade relacional, mostrar coisas pra gente, fazer a gente acessar conteúdos, feridas, dores que a gente não tem dado conta de acessar sozinhos. Então, a gente está precisando eles são auxiliares no nosso processo evolutivo, né? De expansão de consciência, de evolução mesmo. Então, todos nós temos uma missão individual e temos uma missão coletiva. E a missão coletiva dos animais está, sim, completamente agregada à humanidade. Por quê, gente? Porque se não fosse o processo de domesticação lá 20 mil anos atrás, os animais de estimação não existiriam. Já pararam para pensar nisso? Então a gente teria os lobos cinzentos, os gatos selvagens africanos, né? Mas não teríamos essas 300 raças que a gente tem de cães, 30 raças mais ou menos de gato. Então o processo de domesticação, ele está completamente ligado à humanidade. Certo? E ao passar dos anos, né, de gerações, a missão deles vão mudando, né? E a partir do momento que eles saíram do quintal e entraram na nossa cama, né, ou no sofá, a missão deles hoje, né, vai para um outro lugar, que é o que a gente chama de consciencial mesmo, que a gente começa a mudar a forma de consciência e a gente aprende a nos olhar, né? Então, assim, até tem um dos posts, né, feitos
que tem ali até para quem depois quiser olhar, que a gente fala que é nos ajudar, a curar, entre aspas, né, e ressignificar as nossas feridas emocionais. Então, muitas vezes, dores que a gente não quer olhar, a gente no dia a dia, a gente fica no automático e a gente não quer resolver aquela situação porque ela é dolorida. Muitas vezes essas dores ocultas que são colocadas para baixo do tapete e ou a gente nem sabe que elas estão ali, os animais, através deles, a gente consegue, eles nos fazem acessar isso, né? E eles têm consciência disso, né? De alguma forma, ela tem essa missão ali, e por isso que hoje esse vínculo, ele é muito forte, né? E eu gosto de usar sempre uma frase, até a gente fala que hoje uma pessoa que tem um animal, já teve um filho, ela fala que, nossa, quando meus filhos eram pequenos, eu não sentia tanta preocupação ou tanta angústia do que como eu tenho com o meu animal, né? Então, olha em que lugar que esses animais estão, né? E é por isso que é importante que a gente entenda a diferença de dor e sofrimento, né? Que lugar é esse? Né? Por que essa relação tão vínculo tão forte assim, que faz e gera tanto sofrimento no caso de uma morte, por exemplo, de um animal, né? Então, sim, eles estão a serviço quando a gente diz, a serviço de algo maior, a serviço da evolução, da melhora das relações, a serviço do nosso desenvolvimento consciencial, a serviço deles mesmos, da própria espécie e do planeta, tá bom? Bom, eu acho que a gente vai convidar o Leandro e a Michele já, tá? Pra gente já começar a conversar com eles contarem um pouquinho de como foi esse encontro com a Ednilce, e aí depois a gente entra na dor e no sofrimento, tá bom? Deixa eu achar eles aqui. Peraí, aqui, ó. Oi? Olá, olá, olá! Oi! Tudo bem? Bom, estamos ouvindo bem? Sejam Sim. bem-vindos! Obrigado. Aumentar? Aí. Melhorou. Jujuba tá aqui no... Ai, gente. Ô, Juju! Ela tava brava com os vizinhos aí, que eu já vi, né? Final do dia. Ela ganhou uma cama nova, né? Que eu vi também. Ganhou, ela tá super animada aqui. Acho que ela relaxou, agora ela fica querendo brincar. Tá engraçado. Obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, nós que agradecemos. Na verdade, né, assim, nós tivemos a ideia, né, de falar sobre esse assunto, e aí, depois de tudo pronto, o post, e a gente não, foi um insight, assim, eu falei, nossa, vamos... E se a gente convidasse? Se a gente convidasse o Leandro e a Michele, tutores da Julieta, né? E aí deu tudo certo, então gratidão por vocês terem aceito e se disponibilizarem aqui para, né, falar um pouco da visão de vocês, né? Por terem um animal, né? Um cão muito ativo, né? Que eu quero que vocês falem, né? E há um ano, né? Ela está tetraplégica, né? E isso muitas vezes é um motivo para muitos tutores não aguentarem, acharem que está tendo muito sofrimento, né? Optarem por eutanásia, enfim. Então, eu acho que vocês vão nos ajudar muito, às vezes, no que a gente está tentando, né, passar e falar. E com o ponto de vista de vocês, de né? vocês, dos tutores. Exato. Então, primeiro quero saber se tudo que a gente falou fez sentido e como é que foi receber toda essa introdução aí para vocês. Sim, quer falar? Não, fez muito sentido porque é o que a gente tem vivido nos últimos meses, assim, né? Até um pouco antes de conversar com a Ednilce no início do ano, nós estávamos nesse impasse do tipo, será que nós não estamos sendo egoístas de manter a Julieta aqui, né, dessa forma, né? Será que somos nós que estamos prendendo ela de alguma forma? E aí entendemos com a comunicação intuitiva e depois até observando o comportamento dela que não, que para ela tá tudo bem, né? Isso foi bem importante.
E foi assim, foi bem numa época, numa fase que a gente estava esgotado. Tava todo mundo esgotado aqui. Que a Julieta teve uma diarreia, assim, de uma semana, e a gente dormiu mal uma semana inteira, aquela coisa acordando de hora em hora, praticamente, 5 noites seguidas. A gente estava enlouquecendo já. E eu estava esgotado, a mim também, a gente cogitou a possibilidade de fazer eutanásia, porque a gente não estava aguentando. A gente falou assim, Por olha, ela e por nós, né? eu acho que agora a gente vai ter que escolher ou ela ou a gente, porque a gente vai adoecer se a gente Uhum. ficar com ela assim. E eu acho que foi interessante porque todos esses meses, né, nós sempre nos dedicamos a cuidar dela, mas acho que nós estávamos assim, esperando ela morrer a qualquer momento, É, né? E aí nós nos privamos de muita coisa, assim, por exemplo, nós gostamos de pedalar, e aí nós começamos a nos revezar, a sair menos, a deixar de viajar, ou se viajar, levar ela junto, o maior sacrifício, assim, às vezes, né, por ter que carregar 35 quilos. Sim. Então tava pesado, assim, fisicamente, né, pela rotina, pelas noites de sono mal dormidas, Emocionalmente, emocionalmente. psicologicamente. sim. Porque a gente tava isso, tava esperando ela partir, né? Porque a gente queria, não, vamos deixar ela no tempo dela, mas. Então era aquele processo meio pesado. Sim. E é importante falar, Michele, que assim, às vezes existe um limite, sim, né? E que às vezes nós humanos chegamos nesse limite e tá tudo bem também. Eu acho que Exato. isso é muito importante, né? Porque a eutanásia, ela é sim uma opção, né? Mas ela não é mais a única. Sim. E quando a gente também fala de eutanásia e vai para a eutanásia, tá tudo bem, ok, porque os animais também dizem sim. É um nível de consciência que eles têm tão incrível que se às vezes os tutores não dão conta, porque tem algumas doenças crônicas, degenerativas, que são muito cansativas e desgastantes. E às vezes a pessoa passa 2, 3, 4, 6 meses. Eu atendi uma cachorra da Itália que ela não, a tutora não dormia 6 meses. Nossa. Porque ela É, trocava o dia pela noite. Então, assim, a gente também precisa dizer sim para a eutanásia. Quando essa é uma opção, eu não aguento mais. Mas aí a gente faz todo um processo também com este animal, né? Porque o animal, ele está disponível para tudo. Se puder deixar ele viver, ele dá conta. E se também este for o limite do tutor, ele também dá conta. Sim, e foi o caso, né? Porque, assim, deixar isso muito claro, nada contra a eutanásia, tanto é que a comunicação, eu fui procurada para avisá-la que ela ia ser eutanasiada, exato. né? Então, não é porque nós fazemos, muitas vezes, eu e a Isabela, a gente trabalha no processo da ortotanásia, né? Fazendo esse deslicamento, com essa, né, indo com a morte natural, tem todo um passo para isso, mas também nós não dizemos não para a eutanásia, né? E foi o caso, então nós fomos para avisá-la. E eu falei, né? Comuniquei ela e ela disse sim, tá tudo bem. Por mim, eu fico mais um pouquinho, É, mas mas eles que decidem, né? Então é nesse sentido, é sempre sim, né? E mesmo numa situação, como a Isabela colocou, tem situações que não dá e também tá tudo bem, né? Mas é para a gente começar a mudar o olhar, e é isso que eu queria também trazer, assim, talvez as pessoas não saibam toda a história da Julieta, só falar, né, o que foi, e também qual foi a virada de chave, porque eu fiquei sabendo que ela não foi eutanasiada muito tempo depois da comunicação, né? Por um acaso que eu vi um stories ali da Julieta, eu falei, ué, deixa eu ver, né? Então eu não sei, né? tá. Qual foi a virada de chave, né? Então, Foi assim, né? Então, foi assim, a gente já tava, né? Eu principalmente, eu tava muito exausto, não aguentava mais. E aí eu falei pra mim, eu falei, é, eu tô pronto pra eutanásia. Tô pronto, né? Sim, fiquei uma semana pensando nisso, sem parar, né? E depois que veio a diarreia dela e tal, aí eu vou começar a chorar de novo. não tem problema. A gente sempre chora, Leandro. A gente Aqui é o lugar de chorar. eles me viram chorar que nem nunca, né? É, Então, fica tranquilo. e aí ela falou, vamos fazer mais uma comunicação, então, só pra gente se certificar. Na, Aí eu na, na verdade, eu falei da gente fazer uma constelação.
né? Mais uma Para ver se a constelação, né? gente tinha alguma coisa ainda para resolver, para aprender, né? Sim. E aí eu falei com a doutora Úrsula Polito, né, que é uma das veterinárias dela aqui em Rio Preto. Expliquei para ela a situação, que ela também, né, é da linha integrativa e Antes disso a gente tinha feito já uma constelação com a Dani, bem no em começo, né? Bem em outubro, outubro, lá em outubro de 21. logo que ela parou. É. E foi tudo um processo de muito aprendizado e autoconhecimento pra gente. Mas eu falei assim, vamos falar com a doutora Úrsula pra, né, fazer essa constelação aí final. E aí ela falou de você, Ednilson, falou, né, que para esse trabalho, né, final de luto, de eutanásia, que ela sentiu no coração que nós deveríamos falar com você. E aí, beleza, nós fizemos a comunicação com você. E aí foi engraçado, porque ela trouxe a primeira frase, eu não esqueço, assim, tipo, que ela fala um peso, né? O que é um peso? Os sentimentos que eu desperto estarão presentes comigo aí ou não? Uma coisa assim. A me decorou o texto. E aí, beleza, aí ela falou isso, aí falou que da eutanásia tudo bem, né? Que ela queria que fosse em casa, se fosse caso e tal. E aí terminou a comunicação, a gente, beleza, que bom, a gente vai fazer em paz agora, tá tudo bem, cumpriu a missão. E a gente, então tá, vamos marcar? Tipo, vamos marcar. Sabe aquele conhecido que você encontra na rua e fala, vamos marcar um show? Vamos marcar. Aí você não marca nada. Então foi meio assim. Tipo, vamos marcar o eutanásia. Tá bom, vamos marcar, beleza. Aí foi passando, foi deixando. Mas aí nós entendemos que quem estava tornando... Uma que assim, a Julieta não... Né, após a nossa conversa também nós entendemos que a Julieta não tá sofrendo e se lamentando e lembrando de quando ela corria, né? Exato. Que é o que vocês falaram antes, eles vivem o momento presente, né? E esse, por mais óbvio que pareça agora, mas esse foi um dos grandes aprendizados que ela nos trouxe, né? De viver o momento presente. E que tá tudo bem na condição, ela ficar assim na condição dela, que ela experimenta a alegria de outras formas. E aí nós entendemos que para ela tá tudo bem ficar assim, né? Enquanto ela não estiver sofrendo, porque muita gente nos questiona, né? Se ela não sofre de ficar deitada o dia inteiro, se ela não sente dor e tal. E nós temos o privilégio de, né, os dois trabalharem em casa e conseguir cuidar dela o dia inteiro. Todo dia é um tadinha, né? Coitadinha e tal. Acho que se ela pudesse falar, ela ia falar assim, tadinha nada, tô de boa aqui, tô comendo bem. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre dor brincando. e sofrimento. Exato. Mas aí, em resumo, depois da comunicação, nós ficamos leves, assim, do tipo, de parar de vivenciar. A gente fala assim, que acho que nós já vivenciamos o luto dela, porque nós estávamos esperando ela morrer. Exato. E aí, depois da comunicação, nós paramos de esperar ela morrer. Aí nós entendemos que por exemplo, né, nós fizemos 2 viagens depois da comunicação. Viagens curtas, que a gente teve um casamento, né? Passou uns dias fora. E aí nós entendemos que, tem pessoas incríveis dispostas a cuidar dela, sabe? Uma das veterinárias dela também aqui, a Fran, ficou com ela, cuidou com todo carinho. Então a gente foi muito tranquilo. Então, coisas que nem passavam pela nossa cabeça, porque a gente acha que ninguém vai querer cuidar de uma cachorra de 35 quilos paraplégica, então a gente nem considerava essa possibilidade, por exemplo. Quem que vai tirar o xixi a cada 3 horas? Quem que vai mudar de lado, vai dar todos os suplementos, enfim. Então, nós conseguimos, sei lá, acho que assimilar isso e deixar a vida mais leve. A gente está aqui enquanto ela quiser ficar aqui e nós vemos que ela não está em sofrimento, né? Não está com dificuldade de respirar, não está, né, com nenhuma questão. Para mim, o que um show pelo mundo conta sobre a constelação, se puder, tá? Daqui a pouco, se puder, a gente fala. O que mais pegou para mim, o aprendizado para mim mais interessante depois da comunicação foi a questão do peso mesmo. Porque eu percebi que eu estava muito esperando ela morrer para poder viver minha vida. Então, aí eu vi que a vida parasse, né? Exatamente. E foi tão louco porque quando a gente tinha decidido pela eutanásia, aí que eu fiz aquele vídeo que é o mais emocionante de todos, né? Que aquele último vídeo, o Obrigado, Julieta, né? Uhum.
eu fiz aquele vídeo pensando já na eutanásia. Né, aquele vídeo, para mim, foi uma despedida. Tanto que muita gente pensou que ela tinha morrido Uhum. depois que a gente postou o vídeo. E depois eu comecei a pensar, não, peraí, tá rolando, né? A vida tá rolando, vai ter problema, vai aparecer... Julieta vai morrer, mas vão aparecer outros problemas. Né? Vai continuar tendo, não é assim que funciona a vida, né? E para mim esse foi o maior aprendizado, de aprender a lidar com os obstáculos, né? E aprender a lidar com as emoções que surgem desses obstáculos. Acho que isso foi o mais incrível. Sim. E vocês recebem muitos comentários, porque vocês têm um grande alcance, né? Com a Julieta pelo mundo. Vocês recebem muitos comentários de coitada, tá sofrendo. Como é que é isso para as Muitos, pessoas? muitos. Sempre que a gente Sim. sempre que a gente posta algum vídeo assim que ela tá deitada aqui, que ela tá mais quietinha, que ela tá dormindo e tal, sempre tem muita gente que comenta, né? Tadinha, ai, tadinha, morro de dó, não sei o E quê. vocês dois já tiveram esse olhar para outros animais antes? Não. Para outros, não. É. Principalmente, assim, é, antes dela ficar assim, eu não me lembro, na verdade. Eu acho que não. Eu acho que não, porque a vida para eles continua, né? Eles se adaptam muito rápido, é muito impressionante como eles se Exato. adaptam rápido. A gente, quando ela ficou paraplégica, a gente levou o quê? Uns 4, 5 meses para a gente se adaptar. Ela levou uns 40 minutos, sabe? Logo ela entendeu, assim, que ela não podia mais andar e tal, então ela aprendeu a pedir as coisas. Não é que ela estava Uhum. sofrendo, ela estava pedindo, né? Tipo, eu quero a bolinha, Exato. pega ela ali para mim, A sabe? gente vai aprender a se comunicar, é uma nova forma também de se comunicar com eles, porque a comunicação ela é muito corporal também, né, Exato, exato, dos aham, animais. E exato. eles focam na solução, né? Não, E, teve o problema, ok. E agora, o que que eu faço, né? Eles não se lamentam da situação em si, né? E fica vivendo, ai meu Deus, mas agora eu não sou mais assim, né? E aham, que é a grande diferença entre dor e sofrimento, né? uhum, Então, até dizer, eu acho que é interessante a gente já só começar, só fazer uma conceito, né? Fazer um conceito, sim, realmente, né? Para diferenciar isso, aí se você quiser falar isso, da diferença, que eu acho que é importante, né? Que dor é uma coisa, né? Sofrimento é outra, mas tem muita gente perguntando para vocês, Leandro e Michele, o que que aconteceu com a Julieta? ah, É, sim. explica um Cara, Explica um pouquinho. pouquinho. ó, tá aqui, Oh, ó, meu comendo Deus. ossinho, tá de boa aqui, só no ossinho. É, a, É, histó- a isso. Julieta, ela teve síndrome da caudequina e fez a cirurgia, mas não resolveu. E por coincidência, ao mesmo tempo, ela desenvolveu uma mialopatia degenerativa, que é bom, vocês, veterinário vai saber explicar melhor, né? Mas é uma doença degenerativa que faz o animal parar de andar e, teoricamente, era para ela ter ido já. Né? Mielopatia, quando é diagnosticada, o animal, pelo que me falaram, dura 10 dias, um mês no máximo. E ela tá 1 ano aí, né? Sim, E firme nos e E primeiros... foi forte. evoluindo, né? E É, foi evoluindo, né? sim. Na verdade, não evoluiu tanto, né? Não, na Não? verdade, as patas da frente, que parou esse ano, eu acho que foi mais pela dor, pela artrose, Ela assim, já tava que com ela tem artrose. movimento ainda. É. Tá. Ela tava com artrose. Aí, como parou de andar, ela atrofiou muito rápido. Né? E ela já tá com uma certa idade, ela tá com 10 anos, né? Vai fazer 11 em abril. Então foi essa doença que ela teve, mielopatia degenerativa, que é um diagnóstico por exclusão. Né? Então, Uhum. a gente não sabe exatamente o que ela tem, só vamos descobrir depois que realmente ela se foi e a gente oferecer para uma pesquisa, de repente, Uhum. que é a nossa intenção também. Quanta generosidade. Ah, E, é mas, dela, mas, né? É a mas missão dela. Não vocês é à toa. fazem. O Julieta pelo Mundo, que é o Instagram dela, a gente começou com isso, com Julieta pelo Mundo, porque a gente pretendia viajar muito, né? A gente começou a fazer... Fomos para Europa com ela e tudo. E
E aí, quando a gente percebeu que não ia dar mais muito para viajar, que ela teve artrose, aí veio a pandemia, nossa, agora já era, né? Aí caiu o ficha e falei, não, Julieta pelo mundo, ela tá aqui pelo mundo, ela não tá andando Ai, pelo... gente, Então, que assim, lindo. Exatamente então, isso. ela Você tá vista aqui, tudo, né? ela tá aqui para transmitir uma mensagem. Então, tudo que a gente puder, ela tá nos usando de canal, né? E vocês também. E vocês também, exatamente. Ah, todo mundo aqui é cobaia. Vocês estão pensando o quê? Todo mundo. Todo mundo, né? As veterinárias, a É, consteladora, a co- comunicadora, todo mundo, o livro, e tem tanta coisa, né, exato. gente? O livro vai ser muito importante, né? Para isso, eu acho. Vai ser uma maneira muito legal também de imortalizar, né, a história, né? Pra gente, em vez da gente fazer deixar um gesso, né? A marca da patinha no gesso. Não, a gente vai deixar um livro, sabe? Então, é muito legal, assim. E é muito em linha com o trabalho, né, que vocês fazem, porque a ideia do livro, né, até o subtítulo é A Jornada de Autoconhecimento através de um Cão. É mostrar como esse novo papel dos animais, é mostrar, né, Isso. É o que vocês falaram, né? Exatamente. Eu percebo que está começando a surgir uma terceira etapa de evolução, parece. Né? Saiu Exato. lá do, cachorro de quintal. Não, primeiro os cachorros selvagens, né? Que foi É, domesticado. é. Depois foi para o quintal. A quarta, na verdade. Foi para o quintal, aí do quintal para dentro de casa e agora para dentro da família mesmo, né? É. Para trazer as E nossas... essa é a missão É, dos animais contemporâneos é. mesmo. E é mesmo, né? Quando ele entra na família multiespécie, que ele se torna membro, que hoje, né, é um termo jurídico, inclusive, né? É. Uhum. Se tem guarda, né, compartilhada, então isso já ele é reconhecido, né? Então é exatamente quando esse animal ele entra como um ser, né, dentro daquela família, ele muda de missão, É. né? Sim. E é exatamente isso mesmo. É um portal de despertar para o nosso autoconhecimento, porque nós humanos nós somos seres relacionais. A gente precisa do outro para se perceber, né? A gente tem extrema dificuldade de se perceber a partir de si mesmo, né? Sim. Então a gente precisa da relação para se perceber, mas existe uma cisão, né, entre nós e nós mesmos na nossa própria espécie, né? Então a gente tem precisado a gente não tem conseguido se perceber a partir da relação com o outro muitas vezes. Sim. Então, os animais chegaram mais perto para entrar nesse nível de relação para poder nos auxiliar a se perceber, a se acessar através deles. Sim, E é por isso que a gente consegue, através deles, entender o que está acontecendo emocionalmente Em nós. em nós, Hum, nos seres humanos e nos seus tutores, né? Então já tem como nós fazermos isso, né? Então, aham. porque tem uma linha, né? Então isso que é interessante. Mas vamos. E aí vamos falar um pouquinho de dor, né? A definição de dor. A gente trouxe algumas definições para a gente entrar no assunto rapidamente. Então, a dor ela pode ser física e emocional. Então, a dor ela é uma percepção sensorial, por definição, uma percepção sensorial corpo, emoção, alma, que é relativa, individual e subjetiva, ainda que possa ser graduada. Então, a gente pode ter percepções de dor diferentes. E ela pode ser emocional e física. Uhum. Então, os animais, eles são seres sencientes, né? Acho que há alguns anos, eles são reconhecidos como seres sencientes, já não são coisas, né? E eles sentem dor. Eles sentem dor física e eles sentem dor emocional. Então, o animal tem medo, tem tristeza, eles têm um pesar de luto quando acontece, né? Quando estão sozinhos, né? Uhum. Então, a dor, ela é sentida ou no corpo ou nas emoções. Sim. E o sofrimento? O sofrimento, ele passa pela história que eu conto em cima de uma dor. Então, a dor é o fato em si, né? Um corte, uma topada, um machucado, uma pancada, né? Ela é o fato em si que acontece e ela pode gerar uma dor física ou uma dor emocional. Ou uma dor emocional. E o sofrimento? O sofrimento é a história que eu conto em cima dessa dor. Uhum. E os animais não contam histórias. Exato. Também a gente gosta também de falar assim, né? Que a gente vê
A dor, ok, né? A gente dá um exemplo, que pode ser uma dor física mesmo, né? Um machucado, um trauma, seja ele qual for o motivo, uma dor emocional, que pode ser a tristeza, né? Enfim, existe essa dor e eles também sentem, tem as emoções, e já são reconhecidas, isso até pela ciência, né? Mas quando a gente está falando de sofrimento, quem dá o gatilho para o sofrimento são os pensamentos, Tá. né? Quando a gente está falando, né, a dor, ela existe, ela é real, só que uma coisa que é interessante, assim, isso serve para que a gente também possa nos reconhecer nesse processo, e quando a gente está falando dos animais, né? Então, toda a dor a gente consegue tirar dos animais com medicação, né? Hoje tem analgésicos super potentes, várias coisas que a gente pode realizar, né? E mesmo para uma dor emocional, com acolhimento, e para uma definição de dor, isso até a nível de neurociência mesmo, a dor, ela tem um começo, ela machuca, ela chega, ela machuca e tem um término. Agora, o sofrimento é o quanto os meus pensamentos ficam agarrados a essa dor. E como o processo mental dos animais diferem dos nossos, eles não têm o sofrimento, que aí é conceitual, mas a gente precisa começar a ter essa diferença, entender essa diferença, para até saber que a gente, até para nos ajudar. Então, os animais, eles sentem dor, têm as emoções, sim, mas como a Isa falou, como eles não contam histórias, né? O pensamento dele não fica lá para frente nem para trás, então esse sofrimento ele não fica agarrado. E é o que vai fazendo toda a diferença, né? E acho que vocês conseguiram perceber isso com Exato. a Julieta, né? Uhum. Exatamente. Depois da comunicação, esse foi aquele grande aprendizado, né, que eu tive, pelo menos, com relação a ela mostrar pra gente que eu preciso aprender a lidar com a dor e não com o sofrimento. Assim, o sofrimento não deveria existir, né? Porque às vezes você fica sofrendo depois que a dor já passou. Exatamente. Exato, é isso, E era exatamente. exatamente isso. Porque a dor, ela tem um término. Agora, quando eu volto com os meus pensamentos naquela situação, isso é o que gera o sofrimento, né? E muitas vezes, assim, quando a gente não consegue fazer esse... Voltou. Peraí. É o rush, né? O rush do horário do Instagram. Né? E eu já nem lembro agora. Quando a gente não dá conta, muitas vezes, né? Como você falou, nossa, é difícil às vezes a gente olhar para as nossas dores, né? E aí a gente vai se distraindo para não sofrer, né? Isso. E para não olhar para a dor. Agora, a partir do momento que eu tenho um animal em casa, né? Com alguma questão, né? Eu não consigo fugir daquilo, né? Então, eu vou precisar trabalhar, criar uma inteligência emocional, que é o quanto eu consigo controlar os meus pensamentos para não dar aquele gatilho de dor, né? Exatamente. Então, é um processo, ele é muito profundo falar sobre isso é o autoconhecimento, né? E que os animais, eles nos ajudam nisso, porque eles estão dentro de casa. Então, entender que a gente consegue tirar a dor deles. E todo o sofrimento, que é o que a gente fala muito, né? A gente estava sempre conversando, todo sofrimento é projetivo. É uma projeção. É uma projeção. E aí entra a questão da humanização, sabe, gente? Porque como esse vínculo, a gente está numa relação de hipervínculo também, né? Os animais, eles têm vivido, muitos deles, uma vida humana, né? Então, com essa migração para dentro de casa e vivendo uma vida humana, a gente acaba antropomorfizando os animais.
né? E aí a Exato. gente projeta que eles enxergam a vida como a gente enxerga. E aí que vem toda essa relação de falar que os animais estão sofrendo, né? Então, um animal que tem, por exemplo, uma doença degenerativa, ou às vezes um animal de rua. Gente, animal de rua, tem muito animal que tá mega de boas na rua. Mega de Muito. boas, Eu costumo né? dizer que os animais mais felizes são os cães de mendigos, Então, porque é o estilo de vida que mais se aproxima do DNA deles, né? De procurar exatamente, comida o dia inteiro, caminhar o dia inteiro procurando comida. São os exatamente. mais Então, tranquilos. como a gente olha para a vida com o sofrimento, então o sofrimento ele faz parte da psique humana, né? Uhum, Porque a gente contesta, porque a gente não diz sim, a gente queria que fosse diferente, né? A exato. gente perde o controle, então o que mais gera sofrimento em nós humanos é a perda de controle. A Isso. gente não dá conta de perder controle. Exato. Eu tive muita, assim, eu me sinto muito privilegiado por ter. Isso eu vou contar no livro também. Antes de pegar a Julieta, eu estava endividado, né? Eu estava morando com meus pais, estava com 28 anos e tinha me endividado. Eu tive que voltar a morar com eles e tal. E nesse período que eu fiquei com meus pais, foram 3 anos, né? Até me recuperar e conseguir, enfim, me arrumar na vida. Nesse período eu estudei muito, porque eu estava gostando, né, de me inteirar do assunto sobre psicologia canina. Então eu Uhum. assisti muitos programas do César Millan e tal. Aquilo ali foi entrando na minha cabeça assim, falei, nossa, cachorro não tem nada a ver com o que a gente pensa, com o que eu pensava, pelo menos, né? A cabeça do cachorro funciona de uma maneira totalmente diferente. Então, quando eu decidi pegar a Julieta, eu já estava com essa cabeça. Não foi um processo depois que eu Uhum. peguei. Eu já peguei com essa cabeça. Então, para mim, foi muito importante. Foi, assim, essencial. Entender que a psicologia canina é diferente da humana. A psicologia canina é totalmente diferente da humana. E que, por exemplo, uma coisa muito comum é chegar em casa e fazer aquela mega festa pro cachorro, né? E o cachorro, né, ele fica eufórico, ele fica, né, naquele Da estado ansiedade. ansioso e tal. E aí E aí o humano se sente amado, o né? humano se sente amado, exatamente. Só que o cachorro, ele tá muito ansioso ali. Exato. Então, o ideal é você esperar ele se acalmar para depois você dar atenção, né? Só Perfeito. que vai colocar isso na cabeça de uma Não, pessoa que é está muito difícil, o porque tem a mindset. carência, porque É, o animal, ele tá preenchendo vazios emocionais exatamente, exatamente, que não exatamente. são deles, né? São outros vazios, muito mais profundos, né? Uhum, sim. Então, a Cacau falou assim, mas é impossível não pensar no sofrimento deles porque por não terem o que comer, né? E aí, eles só sentem fome, Cacau, sem É só, sofrimento. sem sofrimento. É isso. E aí eu preciso te contar que os lobos cinzentos, que são os ancestrais primitivos do cachorro, e eu não sei também se vocês sabem que 99% do DNA da Julieta, de um Pinscher, de um Lhasa, de um Yorkshire, de todas essas 300 raças que estão aqui com a gente, é idêntico ao do lobo cinzento, que é o ancestral primitivo, e que está no planeta Terra só há 8 milhões de anos. Pois é. E se a Julieta cruzar com um lobo selvagem, se ela pudesse cruzar, ela teria filhotes completamente biologicamente saudáveis e compatíveis, né? Então, eles têm uma memória de adaptabilidade, de comportamento e de lidar com todos os desafios da vida, mesmo com as transições aí geracionais, né? Então, o lobo cinzento, e durante esses 8 milhões de anos, e há 20 mil anos a gente domesticou esses animais, eles são caçadores oportunistas. Eles não são iguais os felinos que querem aquela presa e armam tudo. Eles farejam oportunidades. Vejam esses cães de rua que vão atrás de lixo. Eles são muito faceiros, né? E gente, é comum eles fazerem jejum. Os Muito cães comum. eles fazem jejum de 24, 48, 72 horas. A Entende? gente Então, assim, que tem essa mentalidade da fome, porque assim, qualquer momento que você der comida pro cachorro, ele vai comer, porque é o instinto dele comer, porque né? é a oportunidade. Oportunidade, exato. Né? Então, assim, quando um animal sente fome, ele só está sentindo fome. Ele não está em sofrimento porque ele está sentindo fome.
E tem Uhum. a memória disso, né? Claro, né? Nós não estamos falando de, né? Não é que não vamos deixar todo mundo passar fome, né? Não é Exatamente. isso, Isso. né? Aham. Mas é ter esse olhar, né, mais ampliado e não com o humano, né? E assim, eu vou além até, se a gente for fazer esse paralelo, se a gente for pensar em humanos, que não temos memórias como os cães, muitas pessoas que estão na rua, mesmo tendo a oportunidade, muitos não querem sair daquela situação e Aham. passam fome, seja o que for. Então, assim, então imagina para um animal, né? Lógico, nós não vamos querer ter os animais assim, mas eles têm essa memória e não têm o sofrimento, né? De, eu estou passando fome, né? Existe o fato, e eles dizem sim para aquilo e seguem, Aham. né? Procurando comida até que haja Procurando uma comida. oportunidade para se alimentar, né? Acho que alguém comentou aqui, e se eles ficarem doentes, como não sentir dó? Eu não vi direito ali. Mas na rua, né? É, ficarem doentes na rua. Então, mas o cachorro não pensa que ele tá doente. Ele tá, Exato. Exato. ele tá com desconforto e tal, mas ele continua. A Julieta tá aqui, ela não anda e tá aqui comendo o ossinho dela. Ela não A tá vida não para, divagando gente. sobre ela não tá divagando sobre a vida. Ah, meu Deus, o que que eu vou fazer agora que eu não ando? Socorro. Exatamente. E, É, e como é que é? Porque assim, né? Até teve alguma pessoa que comentou em relação. Porque os cães, eles captam muitas coisas nossas, né? Tipo, então, de repente, capta uma ansiedade e isso talvez possa gerar uma dor emocional nos cães, né? Sim, sim. E como é que a gente faz para quebrar, né, esse é, ciclo? Então, até acho que eu queria até pedir para que a gente falar desse exemplo, que é a ansiedade por separação, né? Aquele cão, por exemplo, que quando o seu tutor sai, a gente sabe o quanto eles ficam ansiosos. No segundo dia que nós estávamos aqui, né, que a gente está em Santa Catarina, juntas, e a tutora saiu para É jantar com o verdade. tutor, ela Aqui, a deixou vizinha. a vizinha, e deixou o Yorkshire, e ele visou, olha, ela vai chorar porque ela não fica sem mim. E a cachorra realmente Ó, chorava, chorou. chorou a noite toda, eles saíram para jantar. Então, isso é real, ok? Uhum, uhum. Então, ela tá lá, né, tá tendo essa a crise, né, de ansiedade por separação, sim. Mas aí é interessante, por que que isso acontece, né? É. Porque já começou numa humanização. Aí eu quero Eu até que fiz um post sobre isso, inclusive, por conta da volta ao trabalho presencial, híbrido, né? Então, gente, imagina a pandemia, como essa relação ficou ainda mais simbiótica. A gente está com uma Nossa. relação simbiótica com os nossos animais, né? Isso muito inconsciente. Claro que nós, tutores, fazemos o melhor que a gente pode. A gente aprendeu a tratar e a ver os animais de uma forma completamente humanizada. Isso também fruto da indústria, né, que Sim. vende as coisas para a gente, né? Então tem todo um background aí por trás. E sim, a Sheila até perguntou: os cães sentem nossa ansiedade e passam a ser ansiosos? O estado mental e emocional do tutor influencia diretamente o estado emocional e mental do animal. Uhum. sim, E aí, por que que eles ficam ansiosos? E isso é cenário assim dos mais comuns agora por conta da pandemia, né? Porque quando eu tenho uma relação muito simbiótica, eu não me vejo como indivíduo. Os animais não têm identidade hoje em dia. Eles não são um indivíduo. Tá uma relação simbiótica com o outro. E aí o outro vira a minha vida. O outro vira a minha razão de viver, a minha completa alegria. mútuo, né? E aí, quando eu me vejo separado dele, isso me causa angústia, isso me causa Exato. ansiedade. Então, a ansiedade de separação acontece por isso, porque o animal, a vida dele é o tutor. Então, a gente precisa começar fazer um processo de é, independência emocional dentro de casa. O animal você precisa fechar a porta do quarto e tomar Exato. banho, namorar, sei lá, fazer milhões de coisas e ele fica bem no canto dele, para que quando um animal só fica bem quando você não está junto com ele fora de casa, Uhum. quando ele fica bem quando você não está junto com ele dentro de casa. Uhum. Exato. E foi, no caso da Julieta, foi muito engraçado, porque eu treinei isso, né, com ela desde o primeiro dia que ela chegou em casa. Então, a Michelle não estava comigo ainda, né? Eu peguei a Julieta solteiro. Então, eu sabia disso, sabia dos problemas de ansiedade de separação, por exemplo. E aí, o que que eu fiz? Eu deixei ela dentro de casa, abri a porta da frente, né? Eu morava no apartamento. Abri a porta, passei, fechei a porta, esperei 5 segundos. Voltei, não falei nada,
né? Como se nada tivesse acontecido. E fiquei vendo a reação dela. Eu vi que ela não reagiu, beleza. E eu fui aumentando o espaço de tempo. Ah, saí, fiquei 10 segundos, depois saí, fiquei 5 minutos, voltava e não falava nada. A minha intenção era que ela percebesse quando eu saísse por aquela porta, era como se eu estivesse indo ao banheiro, né? Como eu sabia que eles não têm essa noção de tempo, né? Para eles, 5 minutos e 3 horas é a mesma coisa. Então eu né, fiquei muito relaxado com isso. E eu fiquei tão relaxado que sempre que eu chegava em casa, ela nem tchum. Ela só olhava assim para mim e falou: ah, é você? Tá bom, beleza. E às vezes eu até ficava magoado. Eu falei: caramba, nem uma festinha, né? Mas olha, e aí você vê que como é tudo é nosso, Leandro, é muito doido, eu né? ficava ligado. Eu falei: nossa, peraí, não posso agir assim, senão ela vai ficar com ansiedade. Então, e até tanto é que quando a gente trabalha, né, com os tutores, com os animais, nós somos procuradas para trabalhar as questões da ansiedade por separação, a gente trabalha o tutor. Exatamente. Não é o animal. A Tutor. partir do momento que você trabalha, ele entende e as percepções dele mudam, o animal muda. E é uma coisa, não é do animal para o tutor. Ah, ele vai ter que mudar, eu vou mudar. Não, é o contrário, né? E é muito interessante o que você falou, ainda tem uma tutora que eu acompanho, que ela falou, a gente estava trabalhando a cachorrinha para ela poder ficar na creche porque ela ia viajar, né? E deu tudo certo, ela ficou na creche e na hora que ela chegou para buscá-la, a cachorra não quis ir. E aí ela falou, ficou mal, fiquei triste, como assim ela não quer ir? Vem para mim, né? Então olha como a gente que cria essa dependência, porque a gente de alguma forma É o ego, ego, né? É o ego. E eles não têm ego. Eu lembro quando eu sempre fui muito dada, desde pequenininha. E aí quando minha mãe me pôs na escolinha, no primeiro dia, né, preparada para ficar lá, a criança fala, mãe, não quero. Eu peguei na mão da professora e falei, tchau, mãe. Ela foi lá atrás da árvore e começou a chorar, entendeu? E é isso, é a mesma reação que a gente tem com os animais. A gente espera, né? O ser humano, a gente quer ser amado, né? Exato. A gente quer ser visto, a gente quer ser importante, né? E não que a gente não seja pelos animais, mas a gente também precisa, gente, dar um respiro para eles, deixarem esses animais serem animais, né? Fazerem coisas de animais, ter a sua própria individualidade. A gente precisa começar a olhar mais para isso, porque essa migração trouxe coisas muito legais para essa relação, que é tudo que a gente está trazendo aqui, o quanto eles estão a serviço, a missão deles para abrir esse portal de autoconhecimento para a gente, mas eles estão pagando um preço por isso. Tá pesado, né? Tá pesado, algumas relações estão bem disfuncionais. Então, fica aqui o convite para a gente começar a olhar para esses animais de uma outra forma, a conhecer a espécie que a gente tem em casa, um cachorro, um gato, qual é a raça, quais são, né, os comportamentos da raça, a gente humanizar um pouco menos também, né? Porque eles têm as necessidades diferentes das nossas, e poder dar espaço, gente, para eles existirem enquanto indivíduos, e não como continuações nossas, humanas, né? Porque isso gera toda essa ansiedade deles, né? E a Irene perguntou se isso serve para gato. Também. E eu vou dar o exemplo de mim, meu. Os meus 3, eu me mudei, né? Agora para Santa Catarina. Não consegui ainda, né? Mas daqui 3 meses eu só vou buscar os meus gatos. Eu tenho 3 gatos. E eu tenho um que é muito assim. Então, eles também, né? Mas eu faço um trabalho interno comigo e eles também, né? Então, eles sentem da mesma forma, né? É que tudo depende, sempre de como nós vamos tratar esses animais, educar esses animais, né? Sem essa projeção, sem colocar eles em lugares que não são os deles, né? Lembrar que eles têm a vidinha deles, que a Isabela sempre bate, né, na tecla. Respeitar, que a gente sempre fala, respeitar o comportamento biológico de cada um, né? Mas a gente não esquece disso, né? A gente vai pondo, e aí fica tudo bem, né? Claro, é um processo, muitas vezes precisa de um profissional para orientar como isso é feito, porque não é assim, né? Mas é possível, né? E tem que começar por nós, mas com os gatos é a mesma coisa. Com o coelhinho,
com as calopsitas, tartaruga, com as tudo. tartarugas, porque a gente faz isso também, né? Tenho esses tipos de pacientes, e é assim, né? O sofrimento dessa sensação, né, de abandono é nossa. Eles não se sentem abandonados, Sim. né? A Mas é Dani, um processo. a Dani tá fazendo uma pergunta boa. A Dani foi a que fez a nossa constelação, a É, primeira constelação sim. lá em outubro. Podemos dizer que um dos preços que eles pagam com a nossa carência é o maior adoecimento deles com doenças semelhantes às dos humanos? O preço, na verdade, esse adoecimento é por estar a serviço, Dani, né? Então, eles estão a serviço, assim como as crianças, né? A Dani, que é consteladora, ela vai entender bem. As crianças e os animais, eles entram num sistema e falam: gente, cheguei. O que eu posso fazer para reequilibrar isso e para trazer o que estava oculto, né? Para incluir o que estava excluído, para colocar em ordem. Então, os animais, eles estão a serviço de um sistema, né? É a forma deles também de agradecer essa inclusão nesse sistema e muitas vezes, sim, através de adoecimentos, distúrbios de comportamento, doenças espelhadas, que são doenças iguais aos tutores ou a de outros animais, eles estão querendo mostrar algo mais profundo aí pra gente. Então, sim. Acho que acaba sendo uma sinalização aí da nossa necessidade de curas emocionais, né? É um bioindicador, né? Ele é um bioindicador. E acho bastante interessante, assim, né? Nessa hora vem muitas vezes a sensação de culpa, né? Fala, poxa, então eu que estou causando, entre aspas, né? As doenças dos meus animais, né? Então, assim, lembrar que os animais, eles têm as questões deles também. E muitos deles já trazem até, às vezes, na comunicação, que eles têm que passar por aquilo, até por questões transgeracionais, ou que vivenciou intraútero, né? Enfim, então eles têm as questões deles, mas que entram sempre em ressonância com uma questão emocional daquela família, né? Tanto é que se a gente tiver mais do que né, um animal, por exemplo, você tem 2, 3 animais, você pode perceber que às vezes é só aquele que a pessoa se conecta, é só aquele que fica doente, é só aquele que, não sei, é diferente. Porque eles têm uma missão, né? Então tem ressonância de questões. Então o assunto ele é muito profundo, né? Para a gente, né? Senão a gente está indo para um outro lado, mas né, é importante, assim, quando a gente está falando, né, voltando novamente de dor e sofrimento, né? Lembrar que, então, sim, a dor é real, ela existe, é física e emocional, mas o sofrimento, ele é muito projetivo, né? É a leitura que a historinha que a gente vai contando dessa dor, né? E isso, até para os veterinários tradicionais, eu falo isso em pós-graduação, né? Na aula de pós-graduação, a gente acaba na faculdade, né? E a gente muitas vezes indica a eutanásia com essa frase: o seu animal está sofrendo. Como né? uma justificativa. Como uma justificativa. E tá tudo bem, porque eu também já, né? Eu já estive Eu já fui essa veterinária. já fui essa veterinária, sim, porque nós não tínhamos conhecimento, né? E hoje nós sabemos, né, que existe uma outra forma, né, de caminhar por Também. esse. Mais uma. Que não exclui as outras. Que não exclui. Né? Então, assim... Pode falar. Pode falar. Não, a constelação que a Dani fez lá em outubro, ela me trouxe uma dor minha que estava inconsciente. Ela trouxe para o consciente. E é uma coisa Exato. que eu não percebia, né, que existia. E então a paralisia da Julieta estava relacionada a uma dor sua. Isso, a paralisia da Julieta encontrou ressonância numa dor minha que estava completamente adormecida. E eu paralisada literalmente. Ela trouxe isso para a consciência, para que eu tenha chance de resolver. Talvez porque seja a hora de resolver mesmo. Exato. Sempre chega na hora certa. E então ela trouxe a dor que é bem diferente do sofrimento, assim. Agora eu não estou sofrendo por isso. Não. E é engraçado que eu nunca achei que ela estivesse sofrendo. Quer dizer, nunca me senti culpado por ela ter trazido isso. Né? Eu me senti grato. Foi Aí, de novo,
E aí tudo começa a fazer sentido, né, Leandro? Assim, é Sim. como se a coisa fechasse, assim, né? Então é lindo como os animais, eles, eles estão a serviço, eles podem nos Aí, auxiliar, né? e aí, depois, aí veio a comunicação da Ednilson e pá! Deu aquela selada com chave de ouro para terminar de trazer, né, mais coisas ainda para o consciente. É realmente Exato. impressionante. Então, com tudo isso que a gente falou, a gente também vai montar algo muito especial para os tutores para trazer esse assunto e ajudar esses tutores a entenderem um pouco mais dessa relação, né? Então, vamos falar da visão sistêmica aplicada aos animais, vamos falar um pouco da constelação de animais, de todos esses recursos que a gente tem hoje e trazer muito conteúdo desses anos de trabalho que a gente tem, eu e a Ednilce, com tutores, com animais de estimação, como os animais estão a serviço, a missão dos animais, diferença de dor e sofrimento, a questão do luto, da morte, do processo de morte. Então, assim, a gente foi sentindo quanto isso é necessário, porque, assim como vocês, a gente viu a mudança, a virada de chave, depois que a gente constela o animal, depois que faz um atendimento, uma comunicação intuitiva, muda, assim como aconteceu com vocês, a gente vê isso todo santo dia. A gente falou, Uhum. acho que a gente precisa entregar isso mais em larga escala, né? Porque a gente faz isso no individual. E aí, então, tá nascendo aí um projeto bem legal que logo, logo a gente vai trazer para vocês, para a Legal. gente poder espalhar para o mundo, né? O quanto esses animais estão a serviço e o quanto a gente precisa agora ajustar a nossa lente para tutores, depois para médicos veterinários, a gente vai ter para todo mundo, né? Porque é um novo olhar do veterinário, como muda o olhar também para o veterinário. Semana que vem eu vou fazer 20 anos de formado, né? E eu sou consteladora de animais há 4 anos, né? Então, como mudou o meu olhar também? Uhum. Então, vai ter para todo mundo, vai ter para constelador, vai ter para veterinário, vai ter para tutor, a gente vai fazer para todo mundo, né? E ajustar esse olhar também da pena, da dó do animal, né? Para a gente resgatar essa força dos animais, né? Os animais, eles têm força para nascer, viver e morrer. Né? Quem não dá conta, né, nos momentos, principalmente do processo de morte, somos nós, seres humanos, Sim. né? Porque por N questões são, né, a gente quer controlar, toda vez que o ego, né, toda vez que a gente não tem o controle de uma situação e a situação maior é a morte, né? Isso é desesperador, sempre, né? É que aí o animal dá gatilhos para muitas situações e, óbvio, né? O animal tem que estar assistido, ele tem que estar sempre sob cuidados paliativos, né? Para que ele não sinta a dor, né? A dor, ela não pode existir. Mas aquela coisa da gente abreviar o quanto antes, achar que muitas vezes ele está em sofrimento, isso a gente tem que mudar o olhar, né? A medicina paliativa está bem avançada, Isso. a medicina veterinária paliativa, né? E a integrativa também. Gente, é tanto recurso que a gente tem hoje, imagina isso, há 10, 20 anos atrás não era possível, né? A Sheila fez uma pergunta aqui, peraí, deixa eu olhar aqui na caixinha de pergunta. Não, isso não foi pergunta, não. Sheila, põe de novo, por favor, que ela pediu para eu responder a pergunta, mas eu já perdi. E eu tô com medo de voltar ali. Põe de novo a pergunta. Vocês têm Oi, mais alguma? Oi. e esses recursos, assim, né, da constelação, da comunicação, acho que não é algo que você precisa só buscar quando o animal tá sentindo dor, tá sentindo sofrimento. Não. Acho que, né, talvez, ou um Boa. distúrbio de comportamento. Na verdade, se você tem um animal, ele tem alguma coisa para te falar, né? Aham. Eu imagino. Exato. Mi, eu tenho atendido. Alguém também perguntou se a gente atende online. Sim, atendemos online, só online. Só né? online. Eu atendo presencialmente em Campinas, né? Mas 99% dos meus atendimentos é online. E eu tenho atendido, Mi, eu tô tão feliz porque assim tem gente me procurando antes do animal chegar. E olha que Legal. lindo. Então eu faço atendimento sistêmico pediátrico, né? De filhote ali, né? Para que esse animal já chegue no lugar certo. Né? Já Genial. chega ocupando o lugar dele de animal. Então, eu faço são 2 horas de atendimento,
para falar sobre esse processo dos animais, como é o comportamento, que lugar ele vai ocupar, porque sabendo de tudo isso, a chance dele já entrar numa projeção, num vazio emocional, né, em algo do tutor, é muito pequena, né? E quando a gente está mais consciente, a gente fica mais vigilante, inclusive, né? Então, eu tenho atendido, já atendi 2 filhotes, e me alegrou muito, porque eu falo, gente, que lindo a gente começar tudo certinho antes, né? Então, a chance de dar aí algum problema, ela é infinitamente menor. Como ontem, né? Ainda até comentei com a Isabela, eu também fiz um reiki, mas estava na comunicação. Ele com 6 meses, ele trouxe: eu vou começar a dar problema lá na frente, eu vou ser bravo. Olha, gente. E aí a tutora falou disso, isso faz muito sentido, porque ele já me morde, ele já quer tocar o terror aqui. Então, já busque, né, uma pessoa do comportamento que trabalhe com isso para já evitar, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente consegue já trabalhar preventivamente para quem já entendeu, né? E também para quem, né, quiser olhar de uma forma profunda, né, para o adoecimento dos animais, né? E lembrar que muitas coisas que eles estão realmente passando naqueles momentos de dor, né, tem algo a ver conosco, né? Muitas emoções ali startadas, né, tem muito a ver com a gente, né? Claro, a gente vai estar fazendo toda a assistência médica, veterinária, né? Esses recursos, nenhum desses recursos que a gente usa é para excluir, tanto é que a Julieta, vocês não falaram, mas quem sabe, a Julieta faz acupuntura, a Julieta faz fisioterapia, não sei das coisas, assim, a Julieta tem uma assistência, assim, absurda, absurda, né? Deixa eu responder a questão da Sheila. Ela falou que ela tem um cãozinho Shih Tzu e se ele pode ficar sozinho sem nenhuma média de 8 horas. O esposo vem em casa, fica das 14 às 16 que ela voltou ao trabalho presencial. Desde que 8 horas é muito para um cão ficar sozinho. Ele fica, geralmente os cães, embora eles não tenham noção de tempo, tá? Mas eles ficam bem até de 4 a 6 horas no máximo com enriquecimento ambiental. Gente, eles precisam ter o que fazer. Porque o ócio, né, o tédio, sabe aquela coisa que a gente tem também que é projetiva nossa, de que o cachorro tá numa caminha confortável, os boletos pagos, dormindo o dia inteiro, né? O Garfield, cãozinho, o gatinho gordo que odeia segundas-feiras e gosta de lasanha. Gente, isso é projeção humana, né? Uma coisa que eu sempre fiz com a Julieta, sempre que a gente precisava deixar ela muito tempo sozinha, assim, 4, 5, 6 horas, eu dava fazia um passeio com ela muito forte, assim, para ela cansar bem, então para ela descansar, ter um momento de descanso. Então, sim, perfeito, Leandro. Então, assim, Sheila, ele precisa de passeios diários. E assim, vai começar igual abdominal, né? Começa com 5, 10 minutos, e aí depois vai indo gradativa até 40 minutos, 1 hora. Todos os dias, preferencialmente de manhã. Ele precisa de enriquecimento ambiental e alimentar. Ele precisa ter o que fazer. Tá? Senão o nível de cortisol dele vai aumentar. E aí tem uma pesquisa que, se eu não me engano, é da Suécia, lá daqueles países onde está tudo maravilhoso, e enfim, né? 70% dos cães na Suécia são estressados. Com a vida que eles levam. Imagina aqui. Cachorro de mendigo é o mais feliz. Exatamente. Eu acho que é isso, para a gente não se alongar mais, né? Eu queria, agradecer a generosidade se de deixar, vocês. a gente fica aqui até assunto, né? Eu também queria agradecer muito vocês, né? Ainda tive a honra e o prazer de conhecê-lo, ser recebida pessoalmente pela Julieta na porta. Foi. Né? Então, pão de queijo. Com pão de queijo pela Julieta, né? Porque os meus pacientes, né, eu acabo nunca conhecendo, é sempre virtual, mas deu certo de nos conhecermos pessoalmente, então agradecer vocês. Ô, Juju! Coisa linda. Né? Então, agradecer a todos vocês, eu acho que é muito importante, né? E também o que você... o projeto, né, de vocês, assim, tornar, que é aquilo, né, vocês tornaram uma dor
né? E transformaram, né? É, Não, para não deixar virar um sofrimento, né? isso, exato. E é isso, e a gente precisa da ajuda de vocês para explicar para as pessoas o que, que é tudo isso, né? Exatamente. Podem contar conosco, será uma honra Vocês sempre. serão muito acionadas, não precisa se É. preocupar. É, igual teve pergunta aqui, explica sobre a constelação, explica o que é comunicação intuitiva. Ah, Entrem no perfil da Easy da Ednilson, que tem bastante conteúdo, assim. uhum. Acho que tem muito. Isso. Precisaria de umas 5 horas de live, né, para Bem, a falar. gente é bem ativa no Instagram, Sim. a Ednilce também, eu também. A Cris perguntou com quem conversamos para constelar, eu constelo, a Dani também que está aí constela. Então, assim, hoje a gente tem mais recursos, né, gente? Então, contem com a gente. O nosso servir, o nosso propósito de vida é esse. É ajudar essa relação a ficar mais leve, mais equilibrada e que todos possam viver felizes, né? Com dor, apesar de tudo, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento a gente pode escolher ou não, né? E os animais não têm esse sofrimento psíquico, gente. Então, que a gente possa olhar mais para a força deles. Eu queria só propor algo um pouquinho diferente para a gente terminar. Eu queria pedir para todo mundo que está assistindo a gente fechar os olhos e imaginar o seu animal na sua frente. Se vocês quiserem fazer também, Leandro Tá. e Mi, fechem os olhos, imaginem o animal de vocês na frente de vocês, num lugar bem bonito. Pode ser um parque, pode ser o jardim de vocês. Se permitam agora sentir, porque tudo isso é sobre o sentir. Imaginem eles na frente de vocês, pode ser um animal que já foi. Tragam a imagem deles. E atrás deles, imaginem os pais deles. Mesmo que a gente não conheça quem são, a imagem vai chegar. E atrás dos pais, os avós. Comecem a colocar lá atrás vários animais que vieram antes. A vida vem de longe, também para os animais. Todos eles que chegaram antes passaram por tantos desafios e deram conta de passar a vida adiante. E agora digam para esses animais: eu vejo a força de vocês. E lá no fundo dessa paisagem, tragam a imagem do lobo cinzento, que é o ancestral primitivo dele. E olha quando a gente se conecta com o lobo, como a gente já vê a força deles logo de cara. E digam obrigada por nos ajudar a termos mais consciência, a sermos pessoas melhores. Eu sinto muito se eu subestimei a força de vocês. Agora eu vejo. Faça um movimento de honra e gratidão, reverenciando esses animais. Estão no planeta Terra há muito mais tempo que a gente. E eles dão conta da vida, com tudo e apesar de tudo. E no que for possível, a gente está aqui para ajudar. E aí podem ir respirando, abrindo os olhos, voltando. Opa, até caiu aqui o negócio. Ah, sempre cai, gente, nessas horas. Sempre cai. E depois contem pra gente nos comentários da live que vai ficar salva aqui no perfil da Ednilce. No meu eu vou tentar também, e depois a gente vai, o Leandro vai colocar ela no YouTube, da Julieta pelo Mundo. Comentem o que vocês sentiram. Vocês conseguiram fazer essa visualização, vocês dois? Foi incrível. O engraçado é que eu visualizei a Julieta na neve. Então, quando você falou do lobo, deu certinho. Eu falei, nossa, foi mais fácil ainda. E você, Mi, você se emocionou bastante, né? Sim, porque nós fizemos uma comunicação. Antes de fazer com a Ednilce, a gente fez uma com a Larissa Rios. E Sim, sim, foi incrível também.
E ela fez essa visualização de ver os ancestrais, de tipo, foi um processo meio que pra gente libertar ela, né? Pra entender e pra Sim. ela se situar no campo, com a família canina dela, né? Com os ancestrais. Então foi muito forte, assim, lembrar disso, visualizar isso de novo, assim, de que, tipo, tá tudo bem. Tem que mudar a camiseta aqui, tem que colocar Papis adotivo. Tutor. É. Mas lembrar, é importante lembrar isso, né? Lembrar que os nossos cães, que aí já é o assunto para outra live, né? Mas lembrar que os nossos cães têm os ancestrais deles, isso é muito importante, assim, foi muito importante no nosso processo também. Exato. Sim. Obrigada. Muito obrigada. Quando quiser fazer mais live, pode convidar, que a gente super topa falar disso, assim, é uma paixão. E gratidão pela generosidade de vocês, viu? Obrigado. Então, gente, obrigada por todo mundo que estava aqui presente. Quem vai assistir depois. Quem vai assistir depois também, tá bom? Gratidão, gente. Valeu. Tchau, boa noite. Tchau. Beijo. Tchau, Juju. Tchau, Juju. Cachorro. Tá na hora do sono já. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Tchau.